ao cenário da Covid-19, no momento em que a própria segurança é redefinida. E, finalmente, a Gisele vai abordar as experiências práticas, a adaptabilidade das normas à realidade operacional e o legado de aprendizado e, consequentemente, as novas formas futuras de viver a segurança no ambiente offshore. Durante todo o evento, vocês podem enviar perguntas através do chat. Inicialmente, eu peço para que todos verifiquem se sua identificação está correta. Verifiquem aí se contém o seu nome e sobrenome. Caso não esteja correto, vocês podem clicar nessas reticências aí que aparecem ao lado da sua identificação, no cantinho superior direito, escolher renomear e aí sim colocar o seu nome certinho. Peço também que quando vocês enviarem perguntas, que, por favor, se possível, identifiquem as empresas que representam. Ao fim das apresentações, nós teremos uma rodada de perguntas às palestrantes. Dito tudo isso, por favor, eu peço a Fernanda que inicie a sua aula. Obrigada. Obrigada, Michele. Eu já tenho meu microfone, já posso falar já? Já pode falar, Fernanda. Você se mutou agora. Fernanda, você está mutada. Você se mutou. Pronto, agora eu posso falar. Agora você pode falar. Gente, boa noite. Obrigada, Michele, pela introdução. Obrigada pelo convite para fazer esse webinar hoje. Eu sou Fernanda Delgado, professora, pesquisadora da FGV Energia, membro da UISTA com muito orgulho, muita paixão. Sou um membro um pouco estranha, né, nesse ninho, por ser professora e pesquisadora da área de óleo e gás, não tão afeta diretamente ao meio marítimo, mas ao que diz respeito ao setor de óleo e gás e todas as conexões que conectam aí as questões relacionadas ao óleo e gás e ao transporte marítimo. Já sou associada ao ISTA há mais de um ano, faço parte do board acadêmico junto com a professora Sabrina Evangelista da Escola de Guerra Naval, e é realmente um prazer, e em nome da FGV Energia eu agradeço o convite. O meu papel aqui é fazer um pano de fundo, né, para a fala da Gisele e da Mariana, e trazer alguns conceitos de inserção do Brasil nesse momento turbulento, né, que a gente está passando, e trazer algumas pinceladas de geopolítica e de petropolítica, né? A geopolítica que está tão na moda da gente falar hoje em dia, né? Essa disciplina filha do século XX, né? Tentar traçar aí alguns parâmetros do que aconteceu com essa questão de derretimento de preço e de disputa de market share que nos colocou nesse cenário juntamente com a pandemia da Covid-19 e como o Brasil está inserido nessa questão, né? Então, a gente já é mais do que sabido, isso está em todos os webinários que a gente participa, né? E todos nós estamos aí em 2, 3 webinários por dia, pelo menos. A Rússia e a Arábia Saudita se desentenderam no início de março e por uma busca de market share, e nada mais é do que uma busca de market share a partir de uma depressão de demanda já iniciada no início do ano, se desentendem e resolvem inundar o mercado por mais petróleo e jogam os preços para baixo. Ao jogar os preços para baixo, não se esperava que não houvesse uma demanda correspondente no mercado mundial. E essa disruptura entre excesso de oferta e escassez de demanda e que traz esse equilíbrio de mercado que a gente experimentou de uma forma muito dura em abril, agora já com algum nível de recuperação. Não se sabe quando vem uma recuperação completa, se vem uma recuperação completa, ou se um patamar novo se estabelece, né? Se estabelece um novo lower for long, mas um novo cenário de recessão econômica se estabelece juntamente com toda a problemática que a pandemia da Covid-19 traz. Essa pandemia, né, esse vírus
que se espraia pelo mundo todo, ele marca o fim do século XX, né? Ele marca o fim, assim como a Primeira Guerra marcou o fim do século XIX, né? Valendo-se de que a história contemporânea ela não se pauta pelo tempo cronológico, né? Ela não se finda com o tempo cronológico, ela se finda com a história dos homens. Então, a pandemia está sendo usada como a marca do fim do século XX. E tem uma questão interessante aqui, que o século XX foi o século mais tecnológico, de maior desenvolvimento tecnológico, e ele vai se findar, e ele vai ser conhecido como o século que se finda com um vírus que é destruído por água e sabão, né? É bastante contraditório, né? É estranho também você julgar um acontecimento histórico desse, né? Você ainda não consegue colocar essa pandemia dentro de um contexto histórico, porque os acontecimentos históricos eles precisam acontecer no longo prazo, né? Você só consegue vislumbrar as alterações históricas desses acontecimentos no longo prazo. E essa pandemia ela tem uma perspectiva de acontecer e de ser de alterar, né, a inércia do sistema aí por alguma coisa como 6 meses. Então, a gente está falando de um prazo muito curto. Então, ela ainda não tem o cunho de ter uma alteração histórica, vamos dizer assim, que é o que tem sido muito colocado. Dessa forma, na verdade, o que a gente está enfrentando, né, é uma interseção entre um fenômeno epidemiológico, né, com tendências a um desbaste de institucionalidades, né, que estavam ocorrendo. Isso a gente vê em todos os nossos dias, né, em todas as nossas esferas. Quando você vê o noticiário de um desbaste de instituições como as nossas instituições, como a questão do SUS, da nossa questão de saúde, das nossas instituições políticas, por exemplo, a nossa governabilidade trôpega, por exemplo, ao comprometimento, ao comportamento do nosso governo, né? Teve uma colocação de um professor da FGV, né, e pesquisador também, o Oliver Stunkel, que coloca que o nosso governo faz parte de uma aliança de avestruzes, né? Isso é uma colocação muito interessante, junto com o governo da Nicarágua, da Bielorrússia e do Turcomenistão. O Brasil ele tem um comportamento de se afundar e fingir que nada está acontecendo, né? Então esse tem sido o governo, o comportamento do governo brasileiro hoje nesse sentido, o que é muito ruim, e a gente tem percebido isso nas notícias, né? Como tem sido colocado a posição do Brasil. Eu gosto de ressaltar também que essa pandemia, na verdade, ela não representa nenhuma ruptura de nenhum sistema político, econômico e social que a gente tem, que está acontecendo. Todos os preceitos, né? Tudo já estava colocado, né? Ela, na verdade, ela traz uma aceleração de tendências pré-existentes. O home office já existia, os deliveries já existiam, todos os novos formatos, né, que a gente está enfrentando hoje, eles já existiam, eles só se aceleraram. Todas as tecnologias, bem ou mal, e alguns dias atrás eu participei de um webinar sobre P&D, né, e de mulheres também, diretoras de empresas da área de P&D, e a percepção era exatamente essa. O quanto a aceleração foi necessária, o quanto o erro humano não é mais permitido, uma vez que você precisa de redução de custos, você precisa ganhar velocidade, porque você está num ambiente caótico, onde você está num ambiente em que as pessoas estão morrendo, os empregos estão sendo perdidos. Então, você não tem exatamente uma ruptura, mas uma aceleração dessas tendências. Então, e nessa análise de crises simultâneas, né, a gente está falando de crises, de uma guerra comercial entre duas grandes potências. E eu gosto também sempre de fazer uma referência da teoria realista, né, das relações internacionais, que fala que o mundo está dividido em aproximadamente 200 estados. E são 200 estados que são todos inimigos uns dos outros, né? Tem uma colocação do Delfim Neto, que eu gosto muito de usar também, que ele diz que o mundo é um arquipélago de países que se invejam e se odeiam.
E quando você coloca isso na perspectiva das relações internacionais, aonde o Brasil se insere, né, isso fica muito latente quando você percebe que dentro de uma crise você tem, por um lado, uma quantidade de pessoas que tentam trazer a questão para uma esfera de ajuda, por uma questão de colaboração, mas, por outro lado, o fechamento de fronteiras, o acirramento de guerras comerciais, o acirramento de disputas por espaços de poder muito mais fortes e muito mais acirrados do que você vinha antes, justamente porque você tem uma crise econômica, uma recessão, uma disputa por investimentos externos, né, pelo capital internacional, e os países vão disputar por isso. Nessa análise, né, de crises e de multilateralidade, né, é importante destacar que a pandemia, e isso tem sido muito pouco colocado, que a pandemia da Covid-19 ela acontece no âmbito da eleição mais influente do mundo. Isso tem sido muito pouco tocado, né? Que existe a possibilidade da mudança, né, do governo americano daqui a pouco tempo. E existe a possibilidade da mudança para um governo de maior previsibilidade, um governo de maior racionalidade, aí, principalmente no âmbito das relações internacionais e da cooperação, o que coloca principalmente a relação com o Brasil num esteio muito diferente. E isso é bom. Essa perspectiva de uma alteração de poder para um poder mais colaborativo vindo desse país mais influente, com muita influência no mundo, traria contornos muito diferentes para a relação brasileira. Bem, de uma forma geral, em abril, nós tínhamos no mundo 3 bilhões de pessoas em lockdown, 46% de redução de tráfego aéreo no mundo, 82% de redução de venda de QAV no Brasil, 26% de queda de produção do refino nacional, 32% de queda de venda de gasolina no Brasil, uma revisão do PIB brasileiro para menos 5% para os próximos meses, uma revisão de queda do PIB mundial para menos 7% para os próximos meses, uma demanda mundial de petróleo de menos 10,8 milhões de barris, cortes de produção da ordem da OPEP+, de 9,7 milhões de barris por dia. É o primeiro tranche do corte, né? Esses cortes vão acontecer em 3 fases. 5 milhões de barris por dia de produção norte-americana abaixo do custo de produção. 50% de redução de consumo de gasolina nos centros urbanos brasileiros e uma queda do preço do Brent em alguma coisa como 60% em abril. Inclusive, houve, né, a experiência de preço negativo em um determinado dia na performance de um contrato de WTI lá em Cushing, né, numa entrega de um contrato por uma questão de infraestrutura, de falta de armazenagem. Isso impacta todo o sistema petrolífero brasileiro, mundial brasileiro, e impacta também todo o setor de biocombustíveis nacional. Algumas medidas estão sendo tomadas, né, no âmbito do Ministério de Minas e Energia e da ANP, que visam, né, buscar amenizar um pouco dessa crise, mas muito tem sido pensado, mas efetivamente essas medidas ainda não vieram. Fala-se em redução de royalties, fala na extinção do contrato de partilha, por exemplo, fala do ponto de vista regulatório econômico, tá? É o que eu tô tratando, que é o âmbito das minhas pesquisas, né? O que se percebe é um comportamento do Brasil como um país, como um adolescente, né, dentro do cenário internacional, uma questão meio muito desorganizada, e o que se percebe dessa forma é o Brasil que tem que ser respeitado por ser um mercado consumidor muito grande, por ser um país muito grande, mas ainda assim tem um comportamento um tanto quanto adolescente, né? Essa é uma colocação de um professor da FGV de São Paulo, Guilherme Casarões, é um professor que eu gosto muito de acompanhar, né?
existe uma questão brasileira também que deixa a gente numa situação muito delicada, é que, por um lado, a agenda comercial liberalizante do nosso governo não combina com a nossa formulação diplomática cada vez mais fechada. Então, você tem aí uma falta de coadunação entre a agenda comercial e a nossa modelo de formulação diplomática. Isso causa muita estranheza para o investidor externo. O risco político engloba isso tudo e o Brasil foi rebaixado mais uma vez há 2 semanas atrás. Então, se já era difícil a atração de investimentos, se tornou um pouco mais complicado, o que fragiliza, né, o programa de desinvestimentos da Petrobras. Não inviabiliza, mas fragiliza porque coloca o país com uma percepção de risco ainda menor. De qualquer forma, o programa de desinvestimentos da Petrobras continua. O Brasil é percebido como um país em que as instituições funcionam, né? Você tem CNPE, Ministério de Minas e Energia, a ANP como órgão regulador que faz um excelente trabalho. Então, as instituições funcionam, existe santidade nos contratos, né? Ao contrário de alguns outros países da América Latina, e o meu trabalho se pauta muito na comparação regulatória político-econômica entre o Brasil e outros países da América Latina. O Brasil nunca teve quebra de contratos, nunca foram parados contratos para que se visse o que estava acontecendo, como já aconteceram em outras economias latino-americanas, e isso é muito bem percebido pelo mercado internacional, o que coloca o Brasil sempre como número 1 na atração de investimentos, na disputa por investimentos externos no mercado. Então, acho que esse era o panorama que eu queria trazer em termos político, econômico, sociais. Michele, eu acho que era isso. Obrigada. Fernanda, muito obrigada. Eu disse que era uma aula. Muito obrigada pela sua explanação, Fernanda. Eu queria fazer uma pergunta antes da gente passar para a próxima palestrante. Eu vou ser um pouquinho abusada. Claro. Em relação às mudanças, né, que a gente precisa fazer, eu queria que você poderia elaborar um pouquinho com relação ao horizonte de médio prazo. Quais as medidas que a gente precisa adotar agora para elevar a competitividade do offshore brasileiro num horizonte, digamos, de 2 anos? Olha, Michele, tem uma série de coisas que podem ser adotadas, né? Isso está na pauta do governo para ser discutido, né? Eu sei que a FGV acompanha com muita proximidade essas discussões da pauta do governo, mas, por exemplo, a questão de redução de royalties ou de postergação de pagamento de royalties, por exemplo, que eu sei que outras economias sul-americanas já fizeram, que os órgãos reguladores já autorizaram a postergação de pagamento de royalties, especialmente para o onshore, né? O onshore é muito frágil aqui no Brasil. São produções pequenas, são produções praticamente artesanais, então eu sei que outras economias já e conseguiram, pleitearam isso e já conseguiram, né? Então, você ter não sei exatamente em que âmbito isso pode ser feito, né? Mas uma facilitação, uma redução dos royalties, crédito para ser liberado para esses pequenos produtores, revisão de marco regulatório, por exemplo, está se falando da revisão do contrato de partilha, isso tem que ser trazido à mesa, revisão de valores de bônus de assinatura, revisão do pagamento daquele ressarcimento à Petrobras das áreas de pré-sal que houve no último leilão, revisão de conteúdo local. Então, tem uma série de premissas que já estavam na mesa antes com o Ministério de Minas e Energia, que já estavam na mesa, que já iam ser discutidos e eu acho que podem ser discutidos de uma forma mais acelerada, né? Porque urge, né? São necessárias ações de uma forma mais imediata e coisas até um pouco mais simples, por exemplo, questões burocráticas. Existe o custo Brasil, existe uma burocratização nacional enorme, né? Que você vai desde questões de licenciamento ambiental, eu não estou aqui para julgar a questão de licenciamento ambiental, não. Estou aqui para julgar as questões
burocráticas atreladas a qualquer tipo de licenciamento, né? Então, a desburocratização das questões brasileiras, elas podem ser muito bem vistas, da própria regulação, né? Uma maior transparência regulatória, uma simplificação regulatória, isso pode ser muito bem visto e está na hora disso ser feito, né? Mais que na hora. Ou a gente vai ser atropelado novamente, e assim como a gente perdeu uma boa janela de oportunidade quando o petróleo estava a 100, cento e muitos dólares, e a gente estava espremido ali por um governo que não soube interpretar essa oportunidade, a gente vai perder essa chance agora, que a gente poderia estar fazendo um housekeeping nosso aqui interno, fazendo um trabalho de casa interno, já que a gente não vai ter leilão agora, porque realmente o mercado não está bom, e a gente podia estar organizando a casa, aproveitando isso para organizar essa casa, e me dá essa impressão que a gente vai perder essa oportunidade novamente, se não formos mais expeditos nessas discussões. A gente nunca sabe onde está o microfone. Tá ótimo, Fernanda, obrigada. É porque eu acho que eu fiquei aqui numa guerra do mudo e desmudo aqui. A gente nunca sabe onde está. Mas muito obrigada pelas suas colocações, Fernanda. Agora eu gostaria de convidar a nossa próxima palestrante. A Mariana vai falar um pouco sobre a avaliação e flexibilização, porque a ANP tem tido um papel fundamental em interpretar o que está acontecendo nesse momento e dar um suporte para o setor no momento. Então, por favor, Mariana, convido sua fala agora. Obrigada, Michele. Boa noite. Muito obrigada aí pela introdução, Michele, e obrigada, Wista, pelo convite. Eu sou uma fã da organização de vocês e é um orgulho estar aqui para compartilhar um pouquinho das ações que a ANP tem tomado em meio à pandemia em relação às unidades marítimas de perfuração e produção, né, em termos de segurança operacional e meio ambiente. Então, desde o dia 17 de março, a Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente vem trabalhando remotamente, né, em home office, e desde então, todos os operadores marítimos de perfuração e produção, eles foram notificados a comunicar diariamente à ANP dos casos confirmados e suspeitos de Covid que tiveram acesso às unidades offshore. Além disso, também tem que comunicar alguma alteração em questões de produção diária, né, com vistas à garantia do abastecimento nacional, e também qualquer alteração em termos da situação operacional e de segurança das unidades. Então, nesse sentido, o número mais atual que eu trago para vocês é que, em termos de casos confirmados de contaminação por Covid, o histórico resulta em uns 1.500 casos, e dados de ontem, né, casos ativos de confirmação por Covid, nós temos por volta de 445 casos. Bom, nesse sentido, a ANP vem atuando por meio da Operação Ouro Negro. A Operação Ouro Negro, para quem não conhece, é um acordo de cooperação técnica que vem desde 2011, onde participa não só a ANP, mas também o Ministério Público do Trabalho, a Marinha, o IBAMA, a Anvisa, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia, e eles atuam, né, a gente atua conjuntamente com vistas à proteção da vida do trabalhador, do meio ambiente e também no aprimoramento da segurança das atividades que são realizadas no offshore brasileiro. Nesse sentido, a ANP ela vem compartilhando esses dados diários recebidos com os parceiros, a gente vem atuando de forma conjunta nas reuniões internas, né, compartilhando os dados recebidos e também através de reuniões conjuntas com o regulado. E em março, né, já foi publicado um protocolo de segurança que está disponível no site da ANP, onde a Ouro Negro ela dispõe de diversas recomendações para a continuidade das operações de unidades marítimas de perfuração e de produção de forma segura. Então, como exemplo, né, tem recomendações em relação à necessidade de desembarque de casos sintomáticos ou casos confirmados por Covid, bem como os contactantes desses casos confirmados.
E no caso de não existir um POB mínimo para continuidade operacional, também da necessidade da parada da produção e também da implementação de procedimentos de contingência para uma continuidade segura das operações. Bom, no geral, foi observado uma redução do quantitativo de pessoas a bordo dessas unidades, né, na preservação da exposição dessas pessoas ao risco. E, além disso, também, a gente vem observando, né, principalmente a ANP, a implementação desses procedimentos de contingência para operações seguras no offshore brasileiro. E já procedimentos como monitoramento para embarque, utilização de EPI, as alterações que foram feitas nas escalas de revezamento do pessoal embarcado, isso vem sendo fiscalizado, né, por competência pela Anvisa, pela Secretaria do Trabalho e vem sendo acompanhado também pelo Ministério Público do Trabalho. Em termos de parceria, né, também, o que a gente tem visto aí no momento da pandemia é que a ANP, como, por exemplo, recebeu da OSRL, que é a Oil Spill Response, que é uma associação privada, que tem como afiliados diversos operadores para ter acesso a equipamentos e materiais para resposta a grandes emergências, no caso de vazamento de óleo no mar, é um dashboard dinâmico, onde a gente consegue ver qual a prontidão de todos os equipamentos, planos e materiais para caso ocorra um grande acidente nesse momento de pandemia, onde existe restrição na movimentação de pessoas e de materiais e equipamentos. Além disso, né, e esse dashboard está disponível não só para os afiliados da OSRL, mas também para atores importantes da indústria, como a ANP, e por isso foi indicado, né, para a gente conseguir acompanhar dali em tempo real essa disponibilidade de material para resposta a grandes emergências. A ANP também participa do IRF, que é o International Regulator Forum, que é um fórum internacional de agências reguladoras de segurança no offshore para atividades de exploração e produção, e é constituído por 11 membros, de 11 países diferentes. E a ANP tem feito, nesse momento de pandemia, reuniões, trocas de informação em relação à atuação da agência reguladora e também como vem atuando os operadores, né, de atividades de exploração e produção em todos esses países membros do IRF. E, por fim, em termos de parceria também, que a gente tem visto, é que o IADC, que é o International Association Drilling Contractor, também tem entrado em contato constantemente com a ANP para compartilhar todos os procedimentos que vêm publicado em nível internacional e também no Brasil, para auxiliar esses operadores na continuidade de operações seguras, tanto desde transporte de pessoas por meios terrestres e aéreos para diminuir a contaminação, quanto procedimentos de contenção ao surto a bordo. Bom, então já em abril, a ANP ela publicou uma resolução, a resolução 816 de 2020, e essa foi uma das resoluções da ANP publicadas para flexibilizar prazos e obrigações do regulado perante a agência. Bom, ela, além de flexibilizar prazos e obrigações, também estabelece procedimentos que devem ser adotados para a garantia do abastecimento nacional e também para a segurança das operações em meio a essa crise que vivemos. Então, primeiro, ela reitera a necessidade do envio das informações de casos suspeitos e confirmados, da situação operacional das instalações marítimas, de eventuais alterações na produção, de número de pessoas a bordo, do número de pessoas que compõem as estruturas organizacionais em caso de resposta à emergência. Então, reitera essa necessidade, no caso de operadores marítimos, do envio dessas informações diariamente. Além disso, ela coloca também como necessário algumas flexibilizações, né? Como, por exemplo, o envio de evidências de não conformidade, ele passa a não ser mais necessário, embora o operador tenha, sim, que continuar sanando as não conformidades que foram identificadas em auditorias pretéritas realizadas pela ANP com vistas à segurança. Então, assim, tem que sanar a não conformidade, mas não precisa necessariamente enviar as evidências. Além disso, a ANP também coloca nessa resolução a preocupação com planos de resposta à emergência
que sejam suficientes para os casos mais drásticos em meio à pandemia, no caso da continuidade de operações consideradas não essenciais para a garantia do abastecimento nacional. E, em termos de segurança operacional e meio ambiente, ela também coloca a necessidade de envio de documentações para todo o início e reinício de operações de unidades marítimas de perfuração e produção. Então, além da documentação de segurança operacional, que já é necessária para qualquer unidade marítima de perfuração e produção operar no offshore brasileiro, ela determina a necessidade de identificação dos perigos associados à situação operacional para realizar as operações em meio à pandemia, a análise dos riscos desses perigos identificados e também a necessidade de apresentação de um plano de resposta à emergência que considere o cenário de maior severidade e com capacidade de resposta à emergência mesmo num cenário de crise. Então, como a ANP vem atuando? Ela vem fazendo análise dessa documentação que está sendo apresentada para início, principalmente para reinício das operações em meio à pandemia, e a ANP tem se preocupado muito com a questão do número de pessoas a bordo para a realização de atividades consideradas críticas para a segurança das operações. Então, ao mesmo tempo que a redução do PLB, né, a redução das pessoas a bordo, ela diminui essa exposição das pessoas, dos trabalhadores ao risco, ela também traz uma preocupação para a garantia das operações seguras. Então, a ANP tem feito fiscalizações, né, auditorias remotamente, auditorias documentais, com vistas a esse PLB reduzido. E também ela tem verificado, fazendo auditorias para operações consideradas não essenciais para a garantia do abastecimento nacional, como, por exemplo, perfuração de poços, e que poderiam causar grandes acidentes. Além disso, a gente tem analisado as não conformidades que foram, o saneamento das não conformidades que foram observadas em auditorias pretéritas, e também a gente tem recebido denúncias, né? Esse número de denúncias foi bem alto no começo da pandemia, ele vem sendo reduzido e também guia a necessidade de fiscalização, né, nessas auditorias que atualmente a gente está fazendo documental de forma remota. Bom, então a gente não tem percebido, até o presente momento, alterações significativas na produção de óleo e gás marítima do offshore brasileiro, e tampouco foram observados acidentes relevantes nas atividades de exploração e produção marítimas do país. E, por fim, né, em termos do nosso encontro aqui hoje em relação à antifragilidade, o que a gente pode fazer, né, em meio a essa crise para ser mais do que resiliente, ser antifrágil? Eu penso que, em termos da agência reguladora, da ANP, a Fernanda muito bem adiantou, acredito que a gente possa melhorar na questão de simplificação regulatória. Então, nesse sentido, o governo já tinha publicado um decreto no ano passado, que foi apelidado de revisaço, solicitando, né, determinando que houvesse essa simplificação regulatória para consolidação de temas, simplificação, retirada de duplicidade e de muitas solicitações ao mercado regulado. Além disso, eu penso também que existe espaço para melhora durante a crise na otimização dos recursos aplicados às fiscalizações realizadas pela ANP. E, como todo mundo sabe, vem aprimorando também na questão de digitalização, comunicação e compartilhamento de informações com os parceiros, né, como eu falei, nacionais e internacionais, e também espero que com a sociedade de uma forma mais transparente. Em relação ao mercado regulado, eu penso que existe espaço para melhoria nos procedimentos de contingência, análise de risco, capacidade de resposta à emergência num cenário de número de profissionais a bordo reduzido. Então, pandemias podem acontecer, outros surtos podem acontecer, onde o operador poderia, né, com procedimentos in place e melhorados, poderia continuar suas operações de forma segura, mesmo com um número menor de profissionais a bordo. Além disso, acredito que também existe um espaço para melhora da eficiência operacional do mercado regulado e, como eu falei, para a própria agência, também serve para o mercado, que é a questão da melhoria na digitalização, na comunicação e no compartilhamento de informações, não só com o regulador, mas também entre operadores. Então, dito isso, eu espero que seja um início para a nossa conversa e vou ficar esperando as perguntas para mais tarde. Obrigada.
Muito obrigada, Mariana. Agradeço sobretudo porque esse foi um convite da Wista, direto para a Mariana, e ela aceitou estar aqui com a gente hoje para fazer essa palestra, que também foi uma aula. Muito obrigada. Realmente a gente aprendeu como que a agência, mesmo tendo todas essas dificuldades com relação a processos burocráticos, tem sim tido uma resposta, né, de tornar o cenário, de ter uma resposta antifrágil a todo esse cenário de dificuldade que a gente está vivendo. Eu queria fazer uma pergunta para você, Mariana, antes da gente passar para a próxima palestrante. Você disse que a ANP tem participado de várias iniciativas internacionais e eu queria saber se a agência está observando algum país específico, as medidas adotadas em algum país específico que possam servir como benchmark no combate ao enfrentamento da crise da Covid-19. Acho que você está mutada. Sim, eu tenho que esperar alguém autorizar eu tirar o mute, é por isso que demora um pouquinho. Enfim, essa resolução 816 de 2020 realmente saiu muito rápido. Nunca vi uma resolução ser publicada de forma tão expressa desde que eu comecei a trabalhar na ANP. Mas em relação à sua pergunta, em termos de exemplos internacionais, né, no IRF, nós vimos que em alguns países, como o governo chegou a decretar lockdown, essas operações consideradas não essenciais para a garantia do abastecimento nacional, elas foram realmente paralisadas. Então, assim, aqui a gente continua com as operações não essenciais, né, de forma segura, com procedimentos de contingência implementados, mas elas não pararam, entendeu? Então, assim, quando chegou um alerta que eles denominam nível 4 nesses países, eles chegaram a parar, sim, essas atividades consideradas não essenciais. E um exemplo, assim, mais de sonho, né, em termos de digitalização, nós temos o regulador BES nos Estados Unidos, que eles conseguem remotamente acompanhar testes das barreiras de segurança, né? Testes, no caso de unidade de produção de válvulas de segurança, no caso de sondas, eles conseguem acompanhar os testes do BOP em tempo real, assim. Então, acho que é um exemplo a ser seguido em termos de fiscalização de forma remota pelo regulador. Mas outros exemplos assim são parecidos com o que a gente tem realizado no Brasil, né? Na continuidade da fiscalização a partir de auditorias documentais, entrando em contato com o regulado a partir de reuniões, telefonema, numa parceria, né, na melhoria dos procedimentos de contingência para que as operações sejam continuadas de forma segura sem que um surto, né, de contaminação por Covid ocorra a bordo das unidades. Então, basicamente isso que a gente tem visto. Obrigada, Mariana, por compartilhar tanto com a gente. Realmente, essa resposta da ANP tem sido impressionante. Ficamos muito felizes com isso. E agora eu gostaria de passar o microfone para a nossa última palestrante do dia. Gisele vai compartilhar com a gente um pouquinho do que ela tem experienciado nesse momento de crise. Gisele, por favor, o microfone é seu. Boa noite, me ouve? Sim, microfone Okay. liberado. Obrigada. Uma boa noite a todos. Um prazer enorme estar participando desse webinar. Eu sou associada ao ISTA desde 2018 e eu sou por formação oficial de náutica da Marinha Mercante. Trabalhei por aproximadamente 15 anos embarcada e atualmente desempenho a função de superintendente de operações logísticas marítimas na Total AIP do Brasil, lidando diariamente com as operações das embarcações offshore de logística. Então, eu vou tentar trazer um pouquinho de como a gente tem trabalhado durante esses últimos meses e, de uma forma geral, como a empresa
lida com essa conjuntura, com esse cenário nas operações, né? Brevemente falando da Total, para quem não conhece ou não tem muita informação a respeito ainda, a Total ela está presente no Brasil desde 1975, é uma das 10 maiores empresas francesas no país e a primeira IOC a operar um campo produtor no pré-sal brasileiro, que é o Campo de Lapa, desde 2018 também. A empresa tem foco em águas profundas, em exploração, produção em águas profundas, com uma vasta expertise. E aqui no Brasil tem um portfólio de 21 ativos, incluindo Libra, Iara e Gato do Mato, né? Não operados e alguns outros operados. Bom, a Total, nós mantemos uma estrutura organizada e alinhada, né, com os parceiros operacionais para garantir, em primeiro lugar, a segurança e a saúde dos nossos colaboradores e contratados e também para a continuidade do negócio. Então, as nossas operações offshore seguem em andamento, né, em conformidade com as recomendações das autoridades locais e tendo sempre a segurança como o nosso principal valor. E durante essa situação que estamos passando, estamos vivenciando, com a Covid-19, esse valor mais ainda se destaca, né, na condução das nossas decisões e ações. Esse cenário que vem evoluindo rapidamente e que nos força a uma adaptação, né, também rápida e pelo tempo de duração aí, talvez em alguns aspectos permanente, né? A gente, pela cultura da empresa, com a forma de trabalhar, com os planos de continuidade de negócios e de gerenciamento de emergência, né? Sempre em vigor, os nossos protocolos definidos e testados periodicamente ajudam nessa adaptação rápida e a criar os novos protocolos para lidar com as situações adversas da melhor maneira possível. Em específico, na situação da Covid-19, nós também nos beneficiamos pela troca de experiência com os colegas da matriz, né, na França, e também em outros países localizados na Ásia e na África, onde a Total também tem operações, visto que eles estão semanas, né, à nossa frente e passaram por todas essas etapas, bloqueios, protocolos rigorosos, o distanciamento social. Então, como grupo, a gente aprende rápido, né? E isso faz com que a nossa resiliência também aumente, né? Então, dessa forma, uma boa ilustração para a situação é que a ativação do nosso plano de continuidade de negócios e dos protocolos de distanciamento social, né, foram iniciados ao mesmo tempo, tanto em Paris quanto aqui no Rio. Então, nós nos antecipamos no home office, não foi óbvio todo mundo de uma vez, foi gradativo, mas nós iniciamos algumas ações antes, né? E em relação ao enfrentamento das operações em si, né? A gente vem conseguindo manter as atividades em andamento, controlando os nossos riscos, gerenciando
os riscos, né, existentes, os novos riscos, e tem sido bastante desafiador implementar o distanciamento social offshore, mas para isso a gente conta sempre com o apoio, né, com o engajamento e o comprometimento dos nossos parceiros para implementar essas medidas preventivas mais rigorosas, né, para o pessoal embarcado. Então, efetivamente, falando das operações, por exemplo, no início do isolamento, da implementação dessas medidas, algumas adaptações foram necessárias, como postergar algumas trocas de turma, alguns dias, para poder ajustar ao isolamento, a quarentena para embarque, né, o monitoramento das pessoas que iriam embarcar, enfim, mas tudo isso graças a esse comprometimento, esse engajamento dos parceiros e também dos profissionais embarcados, né? A gente tem conseguido e conseguiu implementar esses protocolos no dia a dia das nossas atividades, até de uma certa forma bastante tranquila, digamos. E assim, para permitir o entendimento, né, adequado das medidas e das recomendações, a gente consolidou essas recomendações, as recomendações das autoridades e algumas ações próprias, né, em notas técnicas. E essas notas técnicas são divulgadas, são difundidas para os nossos colaboradores, para os nossos parceiros. O processo de comunicação ele é fundamental, né, para essa implementação e essa documentação ela é atualizada constantemente, sempre que necessário, sempre que existe alguma mudança, alguma evolução. Então, a gente imediatamente também, quase que imediatamente, quase que em tempo real, atualiza e divulga uma nova versão. E, bom, a gente, como já falei, né, a gente tem colocado em prática diversas medidas de prevenção e acompanhamento, como a quarentena, que eu já falei, o isolamento, e além disso, o transporte, por exemplo, transporte dedicado para os profissionais que estão indo embarcar no deslocamento, né, de casa para bordo, de casa para o aeroporto, dependendo da forma de embarque. Um monitoramento por equipe médica e autorização prévia antes do embarque para áreas operacionais. E também para os casos suspeitos, né, o protocolo de desembarque, de isolamento, de desembarque e realização de testes. Esse cenário é um cenário de mudança que demanda flexibilidade e adaptação de todo mundo, de todos os envolvidos nas nossas atividades. E assim, é importante que a gente consiga lidar para conseguir lidar da melhor maneira possível, né, sempre com transparência e com troca de informações, troca de experiências com os nossos parceiros também. É fundamental para garantir o alinhamento e aplicabilidade dessas regras, dessas novas regras, né? A gente na logística da Total, né, as embarcações que eu trabalho, nós temos uma frota já bem otimizada,
as nossas necessidades operacionais. A gente utiliza praticamente 80% da capacidade, né, dessa frota. Então, qualquer alteração que a gente venha a fazer, a gente precisa desse comprometimento e desse acompanhamento dos nossos parceiros, e do reforço, né, dessas informações junto a eles. Algumas coisas, algumas ações que foram benéficas nessas circunstâncias para a parte marítima, para as nossas operações. Foi em relação à extensão de prazos de vistoria, por exemplo, porque com a Covid-19 ficou um pouco mais difícil, né? Dificultou a presença constante a bordo, como a gente costuma fazer, vistorias, visitas, inspeções, e para isso a gente teve aí as regras das autoridades também flexibilizando, né, e adaptando a esse novo cenário, permitindo que essa extensão nos prazos de certificações, de vistorias, né, mas ainda assim existem algumas ações que precisam ser realizadas, alguns serviços, né, que precisam ser realizados, as operações no porto, por exemplo, que nós temos contato com o pessoal que trabalha no porto, com os profissionais do porto, trazem para nós um desafio, né, para as operações, mas ao mesmo tempo com essa vantagem de todos estarem colaborando, de todos estarem cooperando para o sucesso das operações, para a manutenção, né, sucesso da manutenção das operações frente a essa condição que a gente vem enfrentando. Então, acho que basicamente, assim, numa visão bem localizada, né, dentro da minha área de atuação, eu acho que é o que eu tenho, assim, para transmitir, para falar, e agora fico por conta das perguntas que eu puder responder, que eu souber responder, fico à disposição. Gisele, muito obrigada. É realmente muito importante a gente entender como houve essa tradução, né, do regulamento para a operação em si no offshore. E muito obrigada pelas suas colocações aí de uma pessoa que tem uma experiência de trabalhar 15 anos já no offshore, trabalhei embarcada, então agradeço muito as suas colocações. E eu queria te fazer uma pergunta também. Eu queria saber o seguinte: a Total tem algum canal de apoio ao empregado? E se tem, qual o tipo de apoio que tem sido mais buscado pelas equipes que trabalham offshore? Bom, Michele, a Total tem os canais de apoio, né, a hotline para apoio psicológico e também de saúde, que é prestado, né, por uma empresa parceira nesse tipo de serviço, nesse tipo de prestação de serviços médicos emergenciais. Não só para os colaboradores, mas para os familiares também, né? Então, existe sim um apoio, um canal de apoio. Eu não sei te informar, não sei dizer no momento qual é o mais buscado, né? Mas além disso, além dos canais de apoio também, como eu falei antes sobre a comunicação, que é algo muito importante, né, nesses momentos difíceis, também nós recebemos diariamente, foi criado um canal por onde nós recebemos diariamente relatórios, né, com notícias, com informações relevantes
números, repercussões a respeito da pandemia, né? Não só no Brasil, como no mundo, e com uma análise crítica também de especialistas, enfim. Então, auxilia também, né, na nossa rotina, né, de trazer uma certa tranquilidade, as informações auxiliam também. Estava pedindo aqui para me tirar do mudo. Obrigada, Gisele. A gente tem visto que muitas empresas têm adotado a estratégia de construir esses canais ainda de apoio ao empregado. Então, é bom que a Total já tenha esse canal de apoio e já provê esse tipo de apoio psicológico. Acho que nesse momento também é muito relevante. Agradeço muito as exposições, Gisele. E eu gostaria agora de passar para a fase das perguntas para todas as palestrantes. E eu convido que a audiência que mande as perguntas através do chat. Eu já tenho algumas perguntas aqui que foram enviadas pelas pessoas no momento da inscrição. Então, eu vou pegar aqui a primeira pergunta que eu tenho. Eu acredito que pelo conteúdo eu devo fazer essa pergunta à Fernanda. Então, Fernanda, o petróleo é uma riqueza cujos ciclos de consumo já são bastante conhecidos. Você acha que a pandemia trará alterações significativas nos ciclos futuros de consumo? Não. Tô pensando, calma, isso sou eu pensando. Não, o petróleo realmente ele funciona em booms and busts, né? Ele tem ciclos econômicos, né? Hoje você tem um mundo polarizado, né? As discussões econômicas acerca do petróleo, o mundo está dividido em duas vertentes. Uma que diz que existe aí em que as fontes renováveis elas vão ganhar uma força enorme, suplantando em algumas geografias a questão do petróleo e ganhando uma força em algumas geografias, porque vão canalizar investimentos para os renováveis, tirando esses investimentos do setor petrolífero, alavancando, principalmente na Europa, o setor renováveis, porque já é uma indústria mais madura e andando nessa direção, né? Porque é uma indústria mais madura, usando como hedge e como novos investimentos. Isso é um discurso que está sendo muito capitaneado pela Agência Internacional de Energia, pelo Fatih Birol. Ele está conclamando muito as empresas a investirem em energias renováveis como alternativas de investimento, porque aí você faz duas coisas. Você faz um hedge da questão do petróleo, né? Você investe numa fonte energética e você sai do petróleo e você diversifica a economia fazendo investimentos. Mas existe uma outra corrente de pensamentos que é que o mundo segue o seu curso normal. Hoje o petróleo representa 35% da matriz energética mundial. Você não tem um energético plástico suficiente que te dê tudo o que o petróleo consegue te dar, né? De um barril de petróleo você tira uma miríade enorme de produtos que você não vai tirar de nenhum outro tipo de energético, fora todo o poder calorífico, né, que o petróleo e os derivados conseguem te dar, que você ainda não tem isso em nenhum outro energético. Então, suplantar o petróleo nesse sentido eu acho muito complicado. Nós já passamos por outras crises, né? Várias crises. A gente acabou de sair da crise de 2014, né? Na verdade, a gente não saiu da crise de 2014 quando veio a Covid-19 e essa crise agora eu gosto de usar o termo, é uma crise de crises, né? De crises simultâneas. Então, a gente não saiu de 2014, o mercado estava se recuperando da crise de 2014 e a gente teve essa crise de crises simultâneas agora. Então, na verdade, é um mercado que está acostumado a lidar com crises. Quem não sabe lidar com a volatilidade do petróleo não entra para o jogo, né? Porque faz parte do negócio. Mas não acho que seja o momento. Eu acho que
outros fatores mais de caráter tecnológico tirarão o petróleo da jogada. Eu acho que não vai ser uma questão econômica que vai tirar o petróleo da jogada pela plasticidade do petróleo e até porque é um energético muito barato. Ainda é um energético muito barato, né? Mesmo a $70 o barril, a $80 o barril, ainda é um energético muito barato por tudo que ele proporciona, por tudo que você consegue fazer e pelo poder calorífico que ele gera. Acho que era isso, né? Não sei se eu respondi, acho que eu deixei a pessoa mais confusa, mas... Não, eu entendi. Eu agradeço a sua resposta. Tá bom. É uma brincadeira, mas eu acho que se a gente for fazer um sumário aí do que você falou, o petróleo já, pela sua própria natureza, sofre esses ciclos. Nesse momento, existe aí uma indicação de que investimentos em outras fontes devem aumentar, até porque isso provoca aí um redeamento, aí, digamos, de quem investe nesse energético, no petróleo. A gente tem escutado muito falar sobre a alternativa de Green e Blue Recovery, principalmente na Europa, né? Uhum. Esses Então, investimentos são mais maduros na Europa, né? Ele já tem essa conotação também. exatamente. E agora, para além do Green, né, do Green Recovery, que seriam só os renováveis, mas o Blue Recovery, que inclui todas as indústrias que são relativas ao oceano, inclusive o óleo e gás. Inclusive o óleo e gás. Então, eu acho que é por aí. Acho que eu consegui fazer um sumário aí da sua resposta. Alguém quer comentar? Mariana quer comentar? Ou podemos ir para a próxima? Próxima. Vamos para a próxima. Eu vou convidar aqui vocês a colocarem mais perguntas no chat, mas Já por tem enquanto... perguntas no chat. Já temos perguntas no chat. Então vamos olhar. A gente também recebeu algumas perguntas quando as pessoas fizeram a inscrição, mas vamos lá. Como os palestrantes estão vendo o ânimo dos colaboradores diante de tantos desafios de saúde física e mental em meio à desafiante atividade de produzir petróleo? Eu acho que cabe um comentário de cada uma aí nesse momento. Quem quer começar? Então, foi o Álvaro, né? Realmente existe desafios de saúde física e mental dos colaboradores que trabalham a bordo das unidades marítimas de produção e perfuração. Como eu falei no começo, nós recebemos diversas denúncias, né? A ANP tem um canal do Fale Conosco, que as pessoas podem enviar, inclusive, sem identificação. Então, a gente recebeu, às vezes, assim, menos de 24 horas, 3 denúncias sobre uma mesma unidade. E essas denúncias têm diminuído, né? Embora muitas das denúncias não sejam necessariamente do âmbito da ANP, a gente acabou repassando, né, para órgãos como o Anvisa, Ministério Público do Trabalho. E, enfim, acredito que com o passar da pandemia, os operadores estão conseguindo implantar meios, como a Gisele tinha falado anteriormente, de cuidar dessa parte, né, psicológica das pessoas que continuam trabalhando a bordo, né? Que embora esse POB, né, o número de pessoas a bordo tenha diminuído, ainda existem funções críticas essenciais para a continuidade das operações de forma segura. Então, acredito que tenha melhorado um pouco. Se colaboradores, você quer dizer as pessoas que trabalham a bordo. Obrigada, Mariana. Gisele, você quer comentar um pouquinho a respeito dessa pergunta? Assim, no âmbito marítimo, né, como eu ainda tenho muito contato também e colegas, né, amigos que trabalham embarcados também, acho que agora o pessoal está ficando um pouco mais tranquilo, já está ficando um pouco mais tranquilo. Acho que no início teve um pouco mais de estresse por conta de trocas de turma adiadas, um tempo a mais, né, embarcado, o isolamento, a quarentena pré-embarque.
Então, tudo isso causa essas mudanças, né? Naturalmente, mudanças costumam causar já um certo estresse, e aí você falando de uma situação que é uma doença, né? Você pode estar acometido, algum familiar, enfim, além de tudo que a gente já vive. Então, psicologicamente, assim, para o pessoal embarcado, já é naturalmente difícil, ficou um pouco mais difícil, mas acho que agora já está mais, pelo menos no meu acompanhamento, no meu contato e também com amigos, né, de outras empresas também, está ficando mais tranquilo, tá melhorando um pouco mais agora. E assim, a gente, né, também trabalhando de casa, trabalhando em home office, no início foi também um pouco mais agitado a adaptação nesse novo cenário, mas também agora assim está mais estável, acho que está todo mundo, né, já mais bem adaptado e está fluindo melhor. Espero que por pouco tempo mais, né? Mas, enfim. Uma palavrinha rápida. Uma coisa que eu acho que deve ter ajudado nisso também da saúde física e mental das pessoas é a aplicação de testes também para embarque. Então, o que antes as pessoas ficavam suspeitando, a realização dos testes, né, que foi no começo, não estavam fazendo teste, estavam fazendo checklist, entre outras metodologias, isso passou a dar uma maior segurança, né, e um melhor filtro para que essas pessoas confirmadas não chegassem a embarcar. Acho que isso ajudou um pouco. Sim, concordo. Obrigada. Se eu puder fazer um comentário em relação a essa pergunta aqui do Álvaro, eu diria até que isso é uma situação, esse estresse, os desafios da saúde física e mental, é um estresse que todos nós estamos passando, né? Todos nós aqui do ambiente do óleo e gás, mas de todos os setores no mundo inteiro. Então, até trazendo um pouco essa ideia do conceito de antifragilidade, né? A gente tem que passar por isso com resiliência e, para além disso, aprender novas coisas e ter novas ferramentas à nossa disposição. Então, eu acho que nesse momento, todas as lideranças também estão passando por um processo de adaptação, de entender até como avaliar suas equipes à distância. Né? Hoje, de repente, as empresas e os líderes estão entendendo que a avaliação, de repente, não tem que ser feita tanto por produtividade nesse momento, mas por criatividade, por soluções diferentes. Então, eu acho que é um momento realmente que a gente vai aprender muita coisa nova, que a gente vai sair dessa com realmente lições aprendidas e soluções diversas. Muito obrigada pela sua pergunta, Álvaro. A gente tem aqui uma próxima pergunta da Gabriela, que é diretamente para a Gisele. Gisele, como você enxerga o futuro das relações cliente-fornecedor, principalmente IOCs e armadores, quando mal saímos da crise de 2014 e já entramos numa nova crise? Como os fornecedores irão sobreviver nessa pressão feita pelas empresas mantendo níveis aceitáveis de SMS? Pergunta. Uma boa pergunta. Gabriela, sempre boa nas perguntas. Bom, acho que como eu falei, falando, né, por total, por mim, o nosso DNA, nosso core business é baseado, em primeiro lugar, na segurança. Então, para nós, né, falando de mim, não posso falar por outros, mas falando de mim e do meu trabalho, da empresa que eu estou trabalhando, não vou negar que existem pressões operacionais, né? Faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, mas, em primeiro lugar, a segurança tem que prevalecer sempre. Isso nós não abrimos mão. Então, é o que eu posso responder. Espero que seja satisfatório. Obrigada, Gisele.
A gente tem uma outra pergunta aqui, da Isabela, diretamente para Fernanda. A minha pergunta é para Fernanda Delgado. Considerando a guerra comercial entre Estados Unidos e China e que em 2020 o Brasil importou 26% de óleos combustíveis de petróleo para os Estados Unidos, acho que ela quis dizer exportou, né? E exportou 20% para a China, e que ambos são os principais parceiros comerciais do nosso país, você acredita que o setor brasileiro poderia se beneficiar dessa disputa, utilizando-se de uma diplomacia pendular ou alguma outra forma? Obrigada pela pergunta, Isabela. Muito boa, Isabela. Claro que o Brasil pode se beneficiar, se ele soubesse fazer isso. Estamos tentando, né? Seria ótimo, né? A diplomacia brasileira hoje, ela é trôpega, né? Mas seria bom. De uma certa forma, a gente se beneficia, sim, né? O Brasil nunca exportou tanta soja, tanta carne para a China, né? A gente exportou agora a gente acabou de fazer uma exportação enorme de petróleo também, graças à retomada da própria China. Foram 30 milhões de barris exportados no mês de março para a própria China de petróleo, 1 milhão de barris por dia, praticamente. Isso pela retomada da recuperação econômica chinesa, também aliado ao fato do nosso óleo, né, do óleo do pré-sal, ser um óleo com um teor de enxofre muito pequeno, que facilita, né, a produção do bunker aí já nas novas medidas aí da IMO 2020, né, e tem um artigo nosso, meu, da Michelle, da Flávia Maia, disponível no site da FGV Energia. Convido a todos para conhecerem o site da FGV Energia. Então, sim, o Brasil pode se beneficiar, o Brasil tem se beneficiado, ele tem tratado, tem buscado de uma forma trôpega, né, se associar aí perto dos Estados Unidos, toma umas lambadas de vez em quando, mas há uma intenção. A China muito mais procura o Brasil, enfim, não é um bom momento, não tem sido feito de uma forma bem feita a questão das relações internacionais da diplomacia brasileira, mas é muito mais reativo e vai muito mais levado, mas poderia ser mais bem feito, mas a gente tem se aproveitado sim, você tem razão na sua colocação, e há uma expectativa aí de aumento, pelo menos no setor petrolífero, existe uma expectativa da Petrobras de incremento das exportações, principalmente para a China, principalmente para a Ásia de uma forma geral, principalmente por causa, falei principalmente umas 4 vezes, né? Vou repetir, principalmente por causa do baixo teor de enxofre do nosso óleo. Obrigada pela colocação, Fernanda. Eu queria pedir desculpa aqui para a Isabela, porque eu fui lendo a pergunta, acho que eu não entendi muito bem no começo, mas ela está corretíssima aqui no que ela colocou. Colocou, tá certo. Que você entendeu a pergunta. Eu entendi, ela colocou certo. Tá certo. Vamos lá, tem uma pergunta aqui da Flávia para a Mariana. Foi observada alguma alteração na produção marítima de óleo e gás pela hibernação de diversas unidades? Você tem esse dado, Mariana? Gente, a Mariana está no mudo. Desmuda, Mariana, gente. Obrigada. Estou tentando aqui. Então, as unidades que foram hibernadas, elas foram muito mais por questões mercadológicas, né? Então, alguns operadores optaram por hibernar aquelas unidades que não eram mais lucrativas, né, em termos da continuidade da produção, como a Fernanda muito bem explicou aqui nesse webinar. E o que a gente tem visto é que as unidades que tiveram que parar por outras questões ou por conta do surto da Covid-19, elas são unidades que produzem muito mais, né? Porque o Covid não escolhe as unidades que produzem menos. Mas aí essa produção acaba sendo por um período muito curto, onde sobem empresas para fazerem a desinfecção da unidade, só fica com um POB, né? Um People on Board mínimo, por questões de marinha e de segurança da unidade, fazem essa desinfecção e, em diante, voltam a embarcar as pessoas
que não estão contaminadas para a continuidade operacional. Então, a hibernação acabou não afetando significativamente a produção de óleo e gás marítima no nosso país, porque foi isso, foram hibernadas unidades que produziam muito pouco e que, economicamente falando, não eram mais favoráveis para a continuidade nesse atual momento, por escolhas do próprio operador e após informação enviada para a ANP. Posso complementar? Claro. E você teve um aumento de produção do pré-sal também, uma coisa equilibrou a outra, então não fez diferença, a produção nacional até aumentou, não fez diferença nenhuma. Sim, Pelo contrário. Tivemos um pico em janeiro, né? Acabou reduzindo um pouquinho, mas em comparação ao ano passado, assim, estamos praticamente na mesma. Não fez diferença nenhuma. Bem, eu agradeço. A gente ainda teria algumas perguntas aqui, mas eu gostaria de pedir as considerações finais de cada um de vocês. Então, acho que a gente pode começar com a Fernanda, depois a gente faz a Mariana e a Gisele, observando aqui a ordem das falas de hoje. Por favor, Fernanda. Eu queria desfazer a impressão, se eu dei a impressão de um tom pessimista, queria tentar desfazer, é porque o momento é ruim, obviamente, né? Não é bom para ninguém, para nenhuma economia no mundo inteiro, mas é um momento, mas é uma questão pontual, né? E que tá sendo passada por todas as economias, né? Por todo o sistema econômico, né? Ninguém está num momento favorável. Nós estamos em um momento mais desfavorável do que os desfavoráveis, porque a gente não tem um apoio interessante, vamos dizer assim. Falta uma liderança mais substancial, assim, vamos dizer, mas como eu falei, eu acho que as instituições seguem funcionando, há santidade nos contratos, e isso é muito importante. E acho mais importante ainda que se sigam essas discussões, né? Esses fóruns como o nosso, aqui, eles são muito importantes para trazer os órgãos e para fomentar as discussões e tentar influenciar de alguma forma que essas discussões sejam postas, né? Quando a gente fala que existe uma necessidade de desburocratização, ou quando a gente fala que os órgãos reguladores de outras economias já fizeram o seu dever de casa e já reduziram royalties, isso vai acender a luz de alguém que está nos assistindo e fala assim, poxa, mas uma economia que aqui do lado, com uma produção muito menor, já fez alguma coisa e aqui eu ainda não consegui fazer. E eu espero que isso comova e seduza, né, a esses policy makers, né, de alguma forma. E eu trago para mim essa responsabilidade como FGV Energia, como instituição de pesquisa, como disseminadora de informação e de conhecimento, trago essa responsabilidade para a instituição que é a FGV, vamos dizer assim. Então a mensagem é essa: é um momento difícil, mas é um momento que não faz não tem, é um ponto na história, vamos dizer assim. Ele não é nenhum marco histórico, né? Ele é um ponto apenas, não é nenhuma ruptura, ele é uma aceleração aí na nossa história. Acho que era isso que eu queria falar. Obrigada, Michele. Obrigada. Mariana, por favor. Então, como eu falei aqui, eu acredito que no momento de crise, né, na verdade também pós-crise, o que eu já venho observando, principalmente do regulador de segurança offshore, o PSA, né, da Noruega, ele vem batendo muito na tecla, e eu acredito que a gente tenha que seguir essa linha de colaboração da indústria, de compartilhamento de informações. Então, acredito que acabou que durante a pandemia, a gente na ANP, né, na superintendência que eu trabalho, a gente tem trabalhado de uma forma mais colaborativa e mais conjunta com outros órgãos de Estado e também com reguladores internacionais. Eu acho que isso é muito positivo. A gente tinha uma frequência muito menor de troca e eu acredito e espero que isso também sirva para o mercado regulado. Eu ainda vejo muita oportunidade de troca
entre os operadores, de lições aprendidas de acidentes. Acho que a gente tem que, essa ideia de ter dashboards, né? Acho que a ANP tem publicado painéis dinâmicos e acredito que os operadores tenham que se expor mais, trocar experiências, não só casos de sucesso, mas casos de insucesso, porque eu acho que todo mundo junto sai melhor dessa crise, né? Melhor do que a gente estava antes da crise. Eu acho que essa é a ideia da antifragilidade. Eu acredito que na comunicação, na transparência e na troca de informações a gente consegue chegar mais fácil lá, todo mundo junto. Nossa, muito obrigada pelas suas colocações. Realmente fica aí a ideia da antifragilidade e o legado que isso vai deixar. O aprendizado realmente vai ser essa questão do compartilhamento e da colaboração. Muito obrigada, Mariana. Por favor, Gisele, encerre aqui para a gente com as suas colocações. Obrigada. Gostaria de agradecer inicialmente a oportunidade de estar participando desse primeiro webinar da UISTA com as queridíssimas Fernanda e Mariana, né, super profissionais. Aprendi muito também hoje com elas. A Mariana já falou um pouco, né, também do que eu falaria agora no final sobre a comunicação, a troca de informações, né, de experiências, a importância para a gente passar por esses momentos. E assim, com relação à definição, né, do antifrágil, como você colocou no início da nossa reunião, do nosso evento, como eu citei também a adaptabilidade, né, a flexibilidade e a adaptabilidade como fatores também importantes para que a gente consiga crescer, né, diante desses obstáculos que estão ao nosso redor, à nossa frente, e que, assim, o cenário, né, futuro, o que a gente tem visto aí, ouvido e conversado, acredito que não vamos voltar ao normal, né? A gente vai ter um novo normal e algumas práticas vão continuar, devem permanecer aí para o futuro. E um novo comportamento, né, também dos profissionais, né, da indústria, de forma a gente conseguir melhorar, buscar sempre a melhoria nas operações da área offshore, né, do setor offshore. Então, é basicamente isso. Assim, estou muito feliz por ter participado. Muito obrigada pela oportunidade. A Wista, a Flávia, as Flávias, as Fernandas, né? A Fabiana também. Enfim, muito obrigada a todas mesmo. Um prazer e uma boa noite para vocês. Obrigada, Gisele. Eu também gostaria de fazer das palavras da Gisele as minhas. Agradeço ao comitê da UISTA. Muito obrigada por esse convite para moderar aqui essa discussão hoje, que eu acho que foi muito proveitosa. E eu gostaria de convidar as palavras da Flávia para a gente encerrar esse webinar de hoje. Por favor. Irei me associar, hein? Estamos te esperando. A gente precisou te chamar, né, Mari? É verdade. Não, mas a Mari é uma querida. Ela acompanha as atividades da UISTA já há muitos anos, desde o primeiro aniversário. Eu costumo dizer que todo mundo tem o seu tempo e aqui a gente não quer acelerar ninguém, né? A gente queria compartilhar aqui um pouco do conhecimento das nossas associadas e nossa futura associada Mariana França. Agradecer a todos pela presença. A gente sabe que tem uma concorrência enorme de lives, webinars, encontros com telefonemas de família, trabalho que está se estendendo aí longas horas. Eu não sou diferente disso. Inclusive, eu entrei um tiquinho depois do nosso teste, antes de começarmos, porque eu estava com um cliente no telefone. Então, essa é a nossa nova realidade. Eu não gostaria de chamar de novo normal, não. É a nossa nova realidade. Normal não é, não. Eu gostaria de agradecer imensamente pelo tempo de vocês nesse sentido. Convidá-los a participar mais ativamente das nossas atividades. Acompanhe os nossos canais nas redes sociais. A gente tem, para quem tem Instagram, para quem usa Facebook, tem Facebook, para quem usa LinkedIn, usa o LinkedIn. E para vocês que assistiram, eu vou fazer aqui um pedido especial para que vocês curtam lá
nas respectivas redes sociais que vocês já têm, comentem e compartilhem esse evento, para que a gente possa realmente dar mais visibilidade para a nossa associação, que hoje nós temos mais de 120 associadas pelo Brasil, não é só Rio de Janeiro. A gente começou no Rio de Janeiro, mas a gente tem no Brasil todo. E a ideia do webinar, ele é fantástico e é o que a Fernanda Delgado, puxando um pouquinho o que ela falou, algumas coisas a gente teve que acelerar, mas elas já estavam no nosso planejamento. O webinar, ele aproxima as pessoas. A gente não tem condições de estar com todos nos momentos em que a gente precisa, de repente, pegar um avião, tem um deslocamento. Até no Rio de Janeiro, às vezes, o deslocamento é difícil. Então, o webinar é uma ferramenta incrível. Eu diria que nesse desafio que estamos vivendo hoje, nas nossas casas, no nosso distanciamento físico e não social, porque isso não é um distanciamento social, a gente pode se interagir. E nesse distanciamento físico, a gente tem uma aproximação fantástica com as associadas e com o público geral da comunidade marítima, do cluster marítimo, contribuindo nesse momento. Então, eu convido a todos que queiram contribuir, que queiram falar sobre temas, que contactem a gente, porque a gente vai fazer uma série de webinars. Esse é o objetivo. E com isso, agradeço a todos, desejo saúde e até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.